parou para pensar, por que a gente sonha? Será que eles querem nos dizer algo? O sonho pode despertar, por exemplo, saudades, pode trazer alguma luz sobre um problema que a gente está vivendo naquele momento, ou pode nos deixar assim angustiados. E aí foi uma sugestão de uma amiga que queria saber, uma amiga aqui do nosso WhatsApp, do Você, e aí eu fui atrás dela. Falei, André, vem conversar comigo? Ela veio, Andréa Vermont, psicanalista e doutora em neurociências, para nos contar mais sobre os sonhos. Ô, gente, obrigada por ter vindo, que viu, isso, Andréa? uma alegria. Isso é prioridade de agenda para mim, né, Mônica? Agora eu derreti aqui, gente. Obrigada, André, obrigada, viu? Vamos falar dos sonhos, né? Porque quando a gente fala sonho, parece que eles são apenas algo tão aleatório. Ah, eu sonhei. Não, a ciência já comprovou que eles são necessários e podem nos dizer alguma coisa. O sonho ele tem duas perspectivas, tanto para neurociências quanto para psicanálise. Na neurociências, o sonho é a faxina do nosso cérebro. Eu gosto muito de comparar, não eu, né? Alan Turing, que foi um dos maiores neurocientistas da história da humanidade e que criou o protótipo do computador. O Alan Turing, ele criou o computador pensando no cérebro. O computador é algo muito parecido com o nosso cérebro. Assim como o computador tem necessidade de formatar, senão ele trava, você vai instalando vários softwares, você vai pegando spywares, que são os vírus, e várias coisas vão acontecendo. O celular é a mesma coisa. Você tem que formatar, fazer a limpeza para que ele continue rodando liso. Senão essa quantidade de informação trava o seu computador. O nosso cérebro funciona da mesma forma. Ele precisa passar por esse processo de limpeza ou de neurofagia, de limpar aquilo que não é necessário. Quando que isso acontece? Na fase do sono, quando nós estamos dormindo. Então, para neurociências, o sono é a faxina do nosso cérebro, é a formatação desse computador. Para psicanálise, e as duas coisas não se contradizem, além dos sonhos serem a elaboração do nosso dia, os sonhos dizem muito a nosso respeito. O Freud vai dizer que todo sonho, ele é sempre ou um medo ou um desejo. Um medo ou um desejo. E às vezes a gente não consegue ver isso com tanta clareza, né, Andréia? É por isso que precisa. E aí as pessoas levam muito para a questão profética, de misticismo e de mal agouro. Isso. Não tem nada a ver com isso. O sonho tem a ver com elaborações de questões psíquicas. Então, por exemplo, você está com uma relação mal resolvida, seja com uma amizade ou alguém que falou alguma coisa para você durante o dia que você não gostou, à noite você sonha alguma coisa relacionada a essa pessoa. Ou essa pessoa num outro contexto. Ou, por exemplo, um amigo seu que viveu uma situação e de repente essa pessoa mudou. Eu mesma essa noite tive um sonho assim muito parecido. Uma pessoa que era das minhas relações e que no meu sonho essa pessoa apareceu com uma roupa, de repente ele já estava com outra roupa, num ambiente adverso. Fala muito dessa mudança que eu tenho percebido nessa pessoa. Então o sonho é a manifestação metafórica das nossas realidades. É o nosso inconsciente falando o que nós estamos vendo do que está nos acontecendo. Por isso que o sonho é muito importante. É uma jornada de autoconhecimento. Por mais confusos, né, que a gente fique, é uma jornada de autoconhecimento. É a jornada. É a jornada, né? Tanto que o Freud dedica quase que metade da obra dele à interpretação dos sonhos. Freud vai ter 2 livros sobre a interpretação dos sonhos. O sonho é a nossa manifestação inconsciente mais pura. Ele é o grito do nosso inconsciente. Aquilo que você esconde de você durante o dia, que você não quer entrar em contato, ele vem. Ele traz à noite, só que como que ele traz? Ele traz em forma de teatro. Então, a menina, vamos pensar numa fábula. A menina não se dava bem com a mãe dela. Aí criou-se a fábula da gata borralheira, que a madrasta batia, judiava, não deixava ela brincar. Aquela fábula fala de uma mãe e de uma filha que não se dão bem. O sonho é uma fábula contada. Você tem uma questão durante o dia, o seu consciente diz, eu não consigo falar sobre isso, pensar sobre isso. O inconsciente diz, eu vou criar um teatro, uma novela e vou te contar isso de outro jeito, para que você entre em contato, porque isso está te incomodando. Eu não posso deixar isso guardado. Então eu preciso trazer, mas eu vou trazer da forma que você suporta. E aí, no caso, eu me lembro uma vez que você esteve aqui, a gente estava falando de outro assunto, mas aí veio a questão do sonho também, de anotar, para que eu possa ter clareza e comigo mesma verificar, falar, entendi, porque isso pode acontecer. O anotar. Sim, porque você falou bem, você falou assim que é uma fonte de autoconhecimento, é a fonte.
Só que a gente tende a não lembrar. Por que a gente tende a não lembrar? Há uma luta entre o consciente e o inconsciente. Eu vivi uma situação com você durante o dia. Você me falou uma palavra meio atravessada e eu não gostei. Aí eu penso assim, nossa, mas eu gosto tanto... O meu consciente, eu gosto muito da Mônica. Eu não vou pensar que foi mal falado, que foi... Isso tudo acontecendo escondido lá no meu cérebro. Eu prefiro esconder isso. Faz de conta que eu nem senti nada do que a Mônica me falou. Ele joga pro inconsciente. À noite, o meu inconsciente traz essa fábula. Uma novelinha, eu e você conversando, de repente a gente briga, não sei o que, não sei o que. Só que o consciente continua a lutar. Eu não quero que isso venha à tona. Hora que eu acordo e os meus pensamentos começam a acontecer, o consciente apaga. Que interessante. Então, os dois são duas forças que brigam. Um querendo trazer a informação para que eu resolva. O outro dizendo, ela não vai suportar isso. Então, é melhor deixar escondido. Então, o que é o negócio do anotar? Eu falo isso para todo mundo e é uma técnica, inclusive corporal. É o computador. Ligou, abriu outros programas, já era. Não pode abrir outros programas. Ah, doutora André, eu não sonho. Sonha, todo mundo sonha. Quando a gente não sonha, a gente começa a desenvolver, inclusive, sintomas psicóticos. Sonhar é uma necessidade neurológica, todo mundo sonha. O que eu preciso fazer? Acordei, abri o olho, já dá esse comando para o seu cérebro. Eu quero me lembrar de coisas que eu sonhei essa noite. E tenha um caderninho do seu lado, para anotar. Posso no celular? Não, porque a hora que você abrir o celular você vai ver outras coisas. Mensagem entrando, aí já era. Se eu colocar o pé no chão, vou lá no banheiro primeiro, depois eu volto para... Já era. Acordou, abriu o olho, eu quero me lembrar de coisas que eu sonhei essa noite. Anota. Virar. Se você for dando esse estímulo para o seu cérebro, depois de alguns dias seguidos, você começa a ter essas recordações. Essa clareza. Sim. Porque também não vem ali, né? Ai, sonhei sobre isso. Aí no caderninho não vem imediato. Você tem que anotar para depois ler isso, Você vai né? perceber o tanto que o sonho é uma informação que vem, que geralmente presta atenção, e você que também está nos assistindo. Quando você acorda à noite para ir no banheiro de madrugada, em geral você lembra o seu sonho. Sim, claro. Porque mas na hora que você acorda, você já não lembra. Não. Aí você fala assim, à noite eu lembro que eu sonhei alguma coisa, a hora que eu fui no banheiro me veio a lembrança, mas eu não sei o que é. Por quê? Porque na madrugada a gente não acorda com disposição de acordar. Não. A gente acorda com a disposição só de ir no banheiro. Então você está meio insone entre o sonho e o acordar. Então o seu cérebro traz. Porque você está insone. Mas de manhã, como você tem a disponibilidade de acordar, o seu cérebro apaga. E o pesadelo? Aquele pesadelo que muitas vezes, né? Eu conheço pessoas que a pessoa tá apavorada, não consegue falar, não consegue gritar, ou às vezes grita. O pesadelo e o sonho são a mesma coisa? São. Também das situações que a gente vive, deixou escondido? Pesadelo, na verdade, ele é só o sonho de forma underground, né? Numa perspectiva de terror, mas é o sonho. O pesadelo é o sonho. Só que é o sonho numa perspectiva mais... Aí eu entro numa questão do sonho recorrente, né? Nosso tempo está quase acabando, vou fazer o seguinte, vou deixar essa questão do sonho recorrente, porque tem uma amiga, aliás, não só ela, mas outras pessoas, que dizem que tem o mesmo sonho, ou o sonho, digamos, com uma pessoa ou com um objeto. Vamos falar sobre isso depois? Vamos demais. Ó, a Fátima está acompanhando, o Marcos Paulo, o Alessandro também, a Adriana, todo mundo acompanhando aqui a nossa conversa. E já eu volto com ela. Ó, quem também está assistindo e comentando, você vai lá no YouTube, compartilha essa entrevista, vai lá no nosso Instagram, @TV Paranaíba, e compartilha também. Lá em Coromandel, conhece Coromandel, André? Minha família inteira é de Coromandel. É de Coromandel? Só eu que nasci em Uberlândia. Ó, então um beijo para a família da André, que está em Coromandel, a Romilda, que está assistindo a gente, a Eliane, Ricardo, a Estênia também está assistindo, lá no Shopping Parque a Viviane, no bairro de Araguá, Ana Maria, a Elisete Silva, a Sinara do Batista, ó o tanto de gente. Ó, coisa boa. Graças a Deus. A Sônia Regina, aqui no Moarama, vamos tomar um café, Elci? Vamos? A Tati Castro, a Viviane do Santa Rosa, tá perto aqui também, né? Carla do Jardim Europa, muito obrigada pela audiência, tá? Eu vou pro intervalo, vou pro intervalo e já a sugestão de um arraiá solidário para você nesta terça-feira, tá bom? Não sai daí que eu já vou.
Eu vou retomar minha conversa com a Andréa Vermont, psicanalista, doutora em neurociências, conversando com a gente sobre sonhos. E aí eu deixei a pergunta para ela sobre a questão de sonho recorrente. E aí, Andréa, tem uma amiga nossa, Aparecida, diz que sempre sonha com uma piscina vazia e uma bola enorme correndo atrás dela, até lá no fundo da piscina. Isso é um sonho recorrente. O que eles significam? Os sonhos recorrentes, se o sonho já significa alguma coisa, o sonho recorrente muito mais. Ele grita, né? É, porque é o seu inconsciente trazendo informações que você não está conseguindo entrar em contato. Como eu te dizia no intervalo, quem interpreta o sonho não é o psicanalista, é o sonhador. Se você me fala de uma piscina vazia, para mim ela significa uma coisa, para a pessoa que sonhou ela significa outra. Então a pergunta para ela seria, o que significa para você uma piscina vazia? A partir do que ela disser, a gente vai interpretando. O que significa uma bola dentro de uma piscina vazia? Porque, por exemplo, se eu te falar assim, eu sonhei com a cadeira. Cadeira, para mim, pode ser descanso. Para você, pode ser tortura. Sua mãe te colocava de castigo em cadeira. Então, para você, a figura da cadeira é um problema. Então, por isso que quem interpreta o sonho é o sonhador. Por isso que você disser assim, sonhei com dente, o que significa? Não tem um significado fixo. Para cada pessoa tem um significado. Agora, o sonho recorrente, ele é um grito de alerta. Precisa tentar entender o que o inconsciente dela está dizendo. O sonho sempre revela uma tensão psíquica. Tem alguma coisa tensa que precisa ser resolvida. Pessoal ou profissional, né? Pessoal ou profissional. O Marcos Paulo, lá do Luizotti, diz que tem sonhos muito lúcidos, sonhos muito realistas, né? E ele disse que ouviu dizer que um sonho tão vivo assim não descansa, é verdade? É porque, na verdade, quando você sonha, o seu cérebro está em alta atividade, né? Então, realmente, você pode perceber que quando você sonha muito, você fala, nossa, essa noite eu tive uma noite mais cansativa pela quantidade de sonhos que eu tive. Isso acontece muito, por exemplo, comigo, se eu dormir depois do almoço, com o estômago cheio. Eu sonho demais. Aí eu acordo com a sensação que eu nem descansei, muito pelo contrário, que eu cansei. Porque meu cérebro estava ali tentando digerir aquela quantidade de informação. E ainda sem oxigenação, né? Porque o sangue está no estômago para digestão. Aí vira aquela confusão, aquela canseira. Então, sim, os sonhos em excesso e os sonhos extremamente lúcidos vão gerar realmente um cansaço mesmo, um desgaste do HD. Tem uma amiga, acho que é uma amiga nossa aqui, ela sonha sempre com criança. De novo, né? Ela precisa tentar interpretar o que significa para ela criança. Para algumas pessoas pode ser possibilidade futuro, para outras pessoas pode ser uma alegria, para outras pessoas um problema, um peso, um medo. Ela precisa tentar entender medo ou desejo entre esses dois pontos. O que sonhar com uma criança mais fala com ela? Pode ser um exercício muito desafiador e difícil, mas vale a pena tentar. Por isso é uma ferramenta de autoconhecimento. De autoconhecimento. Por isso o Freud escreveu alguns livros sobre isso. Porque é uma ferramenta muito poderosa de autointerpretação. A Fátima diz que sonha com casa velha e suja. E a Iraci, lá do bairro Guarani, ela diz que sempre sonha com casas muito antigas. Esses sonhos têm crianças e manda um abraço para você. Em geral, quando se sonha com casa velha, casa suja, está se falando muito a respeito de um passado. Ou que se deseja, que se quer voltar, ou um passado que se teme. Então, por exemplo, eu tinha uma paciente que ela sonhava sempre com uma casa velha se destruindo e com uma casa nova, mas essa casa nova não tinha alicerce. A casa velha significava a família dela antiga, todos se separaram, todos se desquitaram. A casa nova era o medo que se repetisse na família atual dela. Por isso a casa não tinha alicerce. Percebe como que o sonho é simbólico? E aí você precisa ressignificar essa história. Essa casa já passou, essa casa tem a ver com a sua família anterior, mas você está construindo uma casa, você está criando os seus alicerces. Não precisa trazer o medo de lá para cá, mas olha como o seu inconsciente grita. Você está com medo de repetir a história da sua família. Interessante isso, né? E aí, com base nisso, você constrói esse alicerce com base nos seus valores, naquilo que você acredita. Pronto, você entendeu. É sensacional. Aí vem a Angélica e a Rosimeire. Bom, a Angélica, que está lá em Araguari, sonhar com pessoas que já morreram. Para mim, isso é uma saudade gritante. Para a Rosimeire, sonhar com pessoas que eu não conheço. O que significa essas pessoas que entram nas nossas histórias, no nosso teatro, como você bem explicou? Na verdade, você conhece, você viu. O nosso nervo óptico, ele capta centenas de imagens de pessoas durante o dia. Mas o seu consciente se organiza para captar poucas. Nesse momento eu estou aqui com você, tem a menina que passou na recepção, várias pessoas passaram por mim na rua.
O meu olho viu tudo, o meu cérebro registrou tudo. Eu não tive consciência que eu estava vendo, mas o meu olho viu. Essa imagem ficou guardada no meu inconsciente. À noite, no meu teatro, eu posso escalar aquele ator. Oh, gente, isso é fantástico. Na verdade, eu não invento pessoas, eu não tenho essa capacidade. Elas eu tô caminhando a passaram, Afonso Pena, né? passaram 200 pessoas por mim. Se eu parasse para ver todas, eu surtaria. O meu cérebro, sabiamente, foca. Vamos ver o que você precisa ver. Nesse momento, você precisa ver a Mônica. Se eu ver ele na rua amanhã, eu não sei quem é. Agora sim, porque eu olhei. Mas eu não teria visto, mas meu olho viu. Então, eu não estava consciente, mas o meu olho estava captando essa imagem. A Cristiane está adorando a participação. Estou passando todos os recadinhos aqui para a Andréia, viu? Tem acompanhado muito suas redes sociais. Quando sonho, muitas vezes não consigo me lembrar. Por que isso acontece? É muito comum? É muitíssimo comum, porque pelo nosso esforço consciente de não querer lembrar. Na verdade, o sonho é uma briga para que a informação venha para o consciente. É o inconsciente tentando descer a informação. Mas o meu consciente tenta segurar a informação o tempo todo. Então, é mais natural não lembrar do que lembrar. Lembrar é um exercício. Aqui a Ângela, que está acompanhando, lá no bairro Santa Mônica, ela colocou em letras garrafais. Eu fiquei aproximadamente 1 ano sem sonhar. Isso aconteceu depois do falecimento da mãe dela, cuidando do pai de 2 residências, trabalhando em 2 empregos de domingo a domingo. Isso a Ângela. Enfrentou o luto, cuidando do pai, cuidando de 2 casas, trabalhando em 2 empregos, cansada ao extremo, sem falar que era casada com um narcisista. Mas hoje trabalho em casa fazendo o que gosto, faço meu horário. Olha só, agora ela disse, eu sonho. Na verdade, ela sonhava. Ela não podia lembrar do que sonhava. Tamanho peso da vida naquele momento. Posso afirmar categoricamente, não se pode não sonhar. Durante o meu doutorado, nós fizemos uma experiência, durante 3 dias, nós demos estímulos para uma pessoa. Quando você sonha, muda a sua frequência do cérebro. Então, é possível diagnosticar ou perceber com exames de imagem quando você começa a entrar no sonho. Você percebe através de exames. Quando essa pessoa começava a entrar no sonho, nós dávamos um estímulo elétrico, ele meio que acordava e saía do sonho. Então, ele não sonhou por 3 noites. Após a 3ª noite, ele começou a desenvolver sintomas psicóticos. Ninguém não sonha. É impossível não sonhar. Você pode não se lembrar. O seu cérebro faz questão de não trazer, proteção, dado o peso do que você está sonhando. Então, tem fases na vida da gente que é melhor mesmo não lembrar. Porque aquilo vai se tornar ainda pior, né? E eu achei interessante que na fala dela, na escrita dela, ela falou isso, não sonhei. Sonhou. Tá falando sonhou, mas ela não lembrou. E aí depois no final ela diz, agora eu sonho. Eu levei isso para 2 situações. Ela sonha à noite, mas parece que ela trouxe o sonho para a vida dela, que tem isso, não tem? Eu sonho enquanto durmo e sonho enquanto estou acordada. Sim. Quer dizer, depois de resolver tudo isso, possibilitou de criar novos projetos, novas perspectivas. Você imagina uma criança que passou por uma vez eu atendi uma criança assim, passou por um capotamento de carro e faleceu o pai e a mãe no capotamento e ele ficou preso nas ferragens horas até que os bombeiros conseguiram tirar. Então você imagina essa criança presa com o pai e a mãe dentro do carro. Ele ficou anos sem sonhar. Não é que ele não sonhava, mas ele não podia se recordar do sonho. Você imagina que tipo de sonho viria se essa criança se recordasse. Então não é que ele não sonhou. Ele sonhava, tanto que depois a gente começou a elaborar através de desenho os sonhos dele. E aí, como é que eu ajudo a criança então, assim, né? Meu filho, meu neto, meu sobrinho, eles estão sonhando, estão com aquele sonho angustiante, o desenho é uma forma de trazer? A criança, ela é muito lúdica, né? Ele é. É igual ensinar a criança a meditar. A coisa mais fácil do mundo é ensinar a criança a meditar. Porque exercitar presença para a criança não é muito difícil. Então, você vai ensinar a criança a meditar, você fala assim, eu vou te dar um copo de água. Sente a água na boquinha. Agora sente na linguinha. Agora sente a água descendo pelo caninho. Nesse processo de concentração, a criança está ali, meditando. Ela é muito simples de ser conduzida pelo lúdico. Quando você fala para uma criança, vamos brincar? Que bicho que você vê? Teve algum bichinho à noite com você, não sei o quê? Ele começa a desenhar o sonho dele. E fica ali. A criança, ela não tem filtro, né? Por isso terapia com criança é maravilhoso, porque é muito acessível. A criança não tem máscara para tentar disfarçar alguma coisa, ela está muito pura, ela está muito acessível. Então, ela facilmente, numa brincadeira, num jogo, num desenho, ela vai...
Antes de eu ir para o intervalo novamente, deixa eu trazer aí a Damara. Eu sonho muito com meu marido que morreu há 14 anos. Fico impressionada com a nitidez dos sonhos. Desejo de reencontrá-lo. De reencontrar. Assertivamente assim. Desejo de reencontrar. Como é que ela faz com essa saudade que dói? Talvez o inconsciente dela só traga para isso, para que ela mate a saudade. Eu vou para o intervalo. Já já volto com a Andréa Vermont, psicanalista e doutora em neurociências. A gente está nessa conversa boa sobre os sonhos. Serve uma xícara de café aí para mim. Muito bem, estou aqui de volta com você, né? O você, até às 3h30 da tarde. E aí a gente estava conversando aqui muito, né? Quem de nós nunca ficou pensando naquele sonho que despertou alguma sensação, né, André? Preocupação, saudade, alegria, né? Algo revelativo, vamos dizer assim, né? Nossa, era isso que eu precisava agora. E a gente está falando sobre isso. E deixa eu trazer a preocupação de algumas mães, André. Claro. A Domingas está sempre pertinho. Eu sonhei 2 vezes com meu filho afogando. O que isso quer dizer? Coitada. Acordou desse jeito, angustiada, né? Quer dizer que você está preocupada com alguma questão dele, que ele está se perdendo em alguma coisa. Em que é que seu filho está se afogando, Dominga? Que você está tão preocupada. Não estou falando que ele está, estou falando que ele está na sua percepção. Na sua percepção, talvez ele esteja se perdendo, se afogando em questões que para você podem levá-lo ao caos. Ele está de verdade ou é só coisa da sua cabeça de mãe? Que tanto que ele precisa de ajuda, que tanto que não, que tanto que é só uma preocupação materna, olha para isso. Lembra do caderninho? Pega um caderninho, um bloquinho, deixa aí, né, pertinho de você, ali perto da cama. Falando em filhos, a Francinete contou o seguinte: por que será que eu só sonho com meu filho bebê? Ele tem 32 anos, olha que interessante. Francinete, qual que é a vantagem, querida, de quando seu filho era bebê? Você quer controlar ele? Quando ele era bebê era mais fácil? Isso é o seu Édipo gritando, é a sua Jocasta querendo controlar seu filho aí. Segura seu momento. A Adriana também, o filho faz 30 anos esse ano, só sonha com ele criança. Complexo de Édipo, tá doido pro filho voltar a ser criança pra se controlar. No mínimo, elas detestam a nora. Quando é assim, elas detestam a nora. Pode ter certeza. Pode mandar aí se vocês gostam da nora. Adriana e a Francinete, manda aí pra gente, viu? É isso, bom humor, né, gente? Bom humor. Acho que é Alexandro, queria saber dos meus sonhos. Eu estou sonhando direto com água e veículos, às vezes dirigindo, outras o veículo vem em movimento. E é bacana os homens comentarem, porque muitas vezes eles não falam, né? De novo, o sonho é sempre interpretado pelo sonhador, mas sonhar com veículo fala muito de necessidade de movimento. Qual a área da sua vida que está paralisada, que você sente que precisa se mover? O que você sente que está estático na sua vida? Água e carro sempre fala a respeito de movimento, de liberdade, de ir para frente. As duas coisas associadas, com certeza, tem alguma coisa nesse sentido. É impressionante a participação, muito obrigada, viu, a vocês. Lá no YouTube, a Aparecida Teodoro diz que sempre vê o programa. Beijo, gosta muito de você, André. Obrigada. Até sonhei que era amiga dela. Tá vendo como o sonho revela um desejo? Viu, só desejo, né? Tá aí. A Cláudia aqui do Custódio Pereira tá acompanhando. Ela queria saber alguma coisa sobre sonambulismo, Andréia. Um beijo para você, obrigada pelo carinho. Sonambulismo. Sonambulismo é o sonho em movimento, tanto que precisa até, inclusive, olhar o que está acontecendo, e se não precisa de tratamento. Porque o sonambulismo, ele vai um pouco além, porque ele faz com que o seu corpo responda a estímulos, né? Então, isso pode até se tornar perigoso. Então, o sonambulismo é algo que precisa ser olhado por uma outra perspectiva. É como que eu sonho que eu estou caminhando, tá tudo bem. Agora, uma coisa é eu sonhar que estou caminhando e me colocar a caminhar. Eu tinha uma amiga que tinha um filho que caminhava de madrugada dentro do apartamento e era perigosíssimo. Então, o sonambulismo, ele tem questões neurológicas que precisam ser olhadas. Eu vou até trazer como tema, tá? Daniel, Priscila, me ajudem aí. Tem a Marília de Araguari, sempre sonho com cidade, lugares que nunca fui e não conheço. Desejo? A Mônica já tá psicanalista. Paris, Itália, São Paulo, né? Boba não é, né? Não. Ela não sonha com... Não. Passei, minha amiga, passei. A Gisela sonhou 3 noites seguidas com o mesmo homem, não conhece. O que poderia ser? Conhece sim. Ou tem algum homem que ela faz questão de se esquecer, mas que está voltando no sonho dela. Tem algum homem que ela insiste em esquecer, ela está escalando ele no sonho com outro rosto. Olha,
Nesse 1 minuto que eu tenho, a Miriam do Bairro Brasil sonhou 2 vezes semana passada com um avião caindo. Hoje o marido ligou do trabalho, contando que passou um avião muito baixo, parecendo que ia cair. Aí ela falou, meu Deus do céu, o que isso pode significar? Não. Qual área da vida dela que ela está sentindo que está em decadência? O avião que o marido dela viu não tem nada a ver com o avião que ela sonhou. O avião que ela sonhou é sobre ela. É alguma área da vida dela que está em decadência e ela está escalando isso no sonho em forma de avião. Por que é um avião? Porque pode estar com mais gente envolvida. Quando essa área da vida dela decai, mais pessoas podem estar envolvidas. Por exemplo, se a minha vida financeira tiver uma queda, os meus filhos também terão perdas. Então, o avião significa mais pessoas envolvidas. Rapidinho, Rodrigo, me ajuda aí, tá? Eliene, lá no YouTube. Já sonhei muitas vezes andando de bicicleta, outras vezes voando, pegando o impulso pelos ares. Necessidade de movimento e liberdade. O que está te prendendo, que você está precisando sonhar que está voando? Tenho muita vontade de sonhar com meu marido que já faleceu. Nunca sonhou com ele. Tá vendo? Ô, Rodrigo, você sabe aquele esquema nosso, né? Vou fazer mais uma aqui, ó. Quando sonha com um leão no quintal de casa e que desaparece por uma parede. Olha que interessante, é muito lúdico. É. Lutas que ela está vivendo. Interessante. Né? Lutas que ela está vivendo e que são intermitentes, né? Não são lutas constantes, mas lutas intermitentes. Lembrando que todas essas minhas interpretações são muito rasas, porque quem interpreta é o sonhador. É só uma pincelada para que as pessoas experimentem um pouco do método psicanalítico de interpretação de sonhos. Eu ficaria a tarde inteira conversando com Andréa Vermont, psicanalista e também doutora em neurociências. Nedina, um beijo para você e a todos que participaram. Andréa, obrigada. Eu te agradeço pelo carinho, estarei sempre aqui, você e minha audiência, tá vendo que eu falei? A sua audiência. Hoje eu tenho propostas de entrevistas no Brasil inteiro e tenho recusado por não ter agenda, mas você tem agenda fixa na minha vida, porque você me enxergou quando ninguém ainda tinha me enxergado. E isso eu vou carregar para minha vida. Eu também. Beijo. Beijo, Deus abençoe. Obrigada por tudo. Presente.